Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Meus amigos, tivemos aí atualizações quanto à situação da 777 Partners e também o prazo que vai se expirar aí da ação judicial que o Vasco moveu contra a empresa. Vamos explicar melhor essa situação aí. Vamos falar também aqui de jogadores que estão em fim de contrato, que deverão sair do Vasco no final dessa temporada. Muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar aí, ó, deixa o like. Se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Tamo junto aí, a galera que está se inscrevendo aí. Nossa meta é chegar a 220 mil inscritos. Se você puder se inscrever e compartilhar aí também com a sua galera, vou agradecer demais, hein? É nóis! Bom, pessoal, enquanto a 777 Partners continua a ser alvo de processos mundo afora e tem liquidado seus ativos, o Vasco e a CAP, seguradora, que passou a controlar a empresa norte-americana, buscam um novo investidor para o nosso clube. Na última segunda-feira, o site norueguês Josimar Football voltou a publicar informações sobre a 777, que está em processo de falência, como todo mundo sabe. A CAP, que está vendendo não somente os clubes da empresa, como também bens como iate e jato particular. Em um acordo com a seguradora, o Vasco suspendeu por 90 dias a ação que move contra a empresa norte-americana na Justiça. A suspensão termina no fim desse mês, mas é prorrogável. Hoje, a tendência é que o período seja estendido. As partes têm tido boa relação na busca de soluções para a SAF vascaína e a CAP também tem interesse na revenda do nosso clube, uma vez que busca diminuir o prejuízo que tomou da empresa fundada pelo Josh Wanda e Steven Passo. O período de suspensão tem sido usado para negociações com investidores e reuniões entre todas as partes. A ideia, a princípio, era resolver a venda do Vasco nesse período. Até o momento, houve conversas com potenciais interessados, mas sem propostas na mesa da CAP. Ou seja, não tivemos nenhuma proposta oficial de outros investidores para comprarem a SAF do Vasco nesse ano de 2024. Hoje a situação é que a expectativa é de que essa revenda se dê em outros níveis de acordo com a demanda do mercado. A negociação provavelmente mais barata para os interessados. Ou seja, a 777 Partners não vai conseguir vender o Vasco e também os outros clubes pelos valores que eles pagaram, né, cara? Com certeza será um valor muito abaixo pelo esse fator da empresa ter se dissolvido totalmente, estar totalmente falida, né, e precisa de dinheiro, e com certeza venderão seus ativos por preço de praticamente banana, né. E conforme trouxe a reportagem do Globoesporte.com, a situação financeira do Vasco está longe de ser tranquila, e o início de 2025 é bastante preocupante quando se somam as possibilidades de transfer ban da FIFA pelo não pagamento de jogadores e ainda a escassez de recursos do primeiro trimestre com o Campeonato Carioca. Mas a diretoria busca equilibrar as contas com algumas antecipações. Uma delas foi o recebimento da parcela de um pouco mais de 40 milhões da venda do Marlon Gomes ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Outra é a verba garantida pelo avanço da Copa do Brasil. O Vasco já embolsou mais de 22 milhões com a participação na competição nacional em 2024. Caso chegue à final, o Vasco também já irá arrecadar no mínimo 30 milhões aí, por já estar na final, né? Caso seja campeão, irá ganhar mais de 73 milhões de reais caso conquiste o título da Copa do Brasil. É uma situação bem preocupante, né, cara? Porque esse time do Vasco, caso, por exemplo, hipoteticamente consiga uma vaga na Libertadores, se manter esses mesmos jogadores, o Vasco será eliminado na fase de grupos, caso vá de maneira direta para a Libertadores, né? A gente sabe, a Libertadores é uma competição que, dependendo do grupo que você pegar, você pode ter algumas pedreiras e também você pode ter uma baba total. Mas se o Vasco não conseguir aí pegar um grupo acessível, pode ser que o Vasco saia na primeira fase da Libertadores, se esse elenco aí não for reforçado, né? Temos muitos jogadores fracos com contratos longos e com certeza esses jogadores permanecerão para a próxima temporada. Um grande exemplo é o Léo Pelé, né? Que veio comprado aí junto ao São Paulo. Com certeza a diretoria do Vasco terá enormes problemas para reforçar a equipe para a próxima temporada. Não temos dinheiro, não temos investidor. E ainda vamos ter muitos jogadores que vão sair do Vasco em fim de contrato, como a gente vai falar já já. É extremamente necessário reforçar a equipe, mas também se cair no transfer ban da FIFA, meu amigo, nem se o Vasco querer, o Vasco conseguirá contratar jogadores, né? Deixa aí nos comentários o que você acha de todo esse problema envolvendo a 777 Partners. O Vasco sai muito prejudicado. Gostaria muito que o seu Jorge Salgado desse as caras, porque foi ele o maior responsável disso tudo que está acontecendo dentro do Vasco, né? Desse prejuízo todo que o Vasco vem tomando. Bom, pessoal, a gente acabou de falar aí do planejamento para o próximo ano de 2025
E já no ano que vem, o Vasco já deverá ter vários jogadores saindo do nosso clube, né? Jogadores que estão com o contrato se encerrando. E o Vasco tem 7 jogadores com o contrato vencendo até o dia 30 de dezembro de 2024. São eles aí, o goleiro Kehler, que veio emprestado pelo Internacional, ainda não fez sequer sua estreia como goleiro do Vasco. Com certeza não fará nenhum jogo, exceto se o Léo Jardim tiver alguma lesão ou ficar fora de algum jogo por suspensão. O Kehler veio para ser o reserva imediato do Léo Jardim. Não sabemos se ele continuará no Vasco, eu acredito que não, eu acredito que o Vasco irá devolvê-lo ao Internacional. O Vitor Luiz veio contratado definitivo, mas tem um contrato somente até o final da temporada. Esse é um jogador que, na minha opinião, merecia ter o seu contrato renovado, porque ele é um bom lateral aí para ser o reserva do Lucas Piton. Além do mais, temos o garoto Leandrinho, que está em ascensão. Com certeza seria interessante manter o Vitor Luiz, um lateral experiente, um lateral que consegue defender melhor do que o Piton, pode ser muito útil na próxima temporada. Eu, com certeza, renovaria o contrato com ele. Também temos a situação do Rojas, que está emprestado pelo River Plate ao Vasco, jogador que em alguns jogos passados sequer estava sendo relacionado aí para os jogos do Vasco. Certamente deverá ser devolvido ao River Plate. Vale ressaltar que esse jogador veio para o Vasco somente porque o Ramon Dias queria ele no Vasco, porque ele não tinha qualidade nenhuma para estar no Vasco, né, cara? Com certeza ele já estava jogando num time menor lá na Argentina, que era o Tigre. Ele nem estava mais no River Plate antes de vir para o Vasco, e o Vasco mesmo assim entendeu que ele seria um jogador importante. Não deu certo, o Ramon Dias saiu do Vasco e o Rojas ficou lá sem ser utilizado por nenhum treinador, né? Raramente ele entrou nos jogos aí nessa temporada. Outra situação desse aqui é um jogador um pouco mais complexo, né? Que é um jogador titular, que é o Maicon. Por mais que já esteja com a idade avançada e cometendo alguns erros, principalmente no jogo aí contra o Juventude, muita gente ainda defende a permanência do Maicon para a próxima temporada, mas ele também tem um contrato se encerrando até o final dessa temporada. Certamente esse aqui, para mim, é uma dúvida total. Não sei se eu renovaria o contrato com o Maicon. Acho que seria mais benéfico ao Vasco buscar no mercado um jogador mais jovem e melhor do que o Maicon para a próxima temporada, né? Com certeza, não sei se seria a melhor solução para o Vasco renovar com o Maicon. Outros jogadores que certamente, eu acho que esses aqui são 100% de certeza que sairão do Vasco, é o atacante Rossi, que sequer vem sendo relacionado, e também o Galdames. Esses dois jogadores têm contrato se encerrando no final desse ano. Eles pertencem ao Vasco, mas não deverão ser utilizados na próxima temporada. O Vasco fez tudo para tentar negociar esses jogadores no meio desse ano. Infelizmente não conseguiu. E os jogadores permaneceram no Vasco, com o clube pagando mensalmente quase 1 milhão para os dois somados, né? Só o Galdames recebe 500 mil por mês, cara. É um absurdo. Infelizmente o Vasco sofre com isso aí, uma folha salarial exuberante feita pela 777 Partners, e o Vasco terá que dar um fim nesses jogadores. Uma situação mais complexa é a situação do volante Hugo Moura, o jogador que está ainda emprestado pelo Atlético Paranaense ao Vasco. O Vasco tem obrigação de compra do jogador, mas ainda não exerceu essa obrigação. Não sabemos como que vai ficar essa situação, se o Atlético Paranaense vai acionar o Vasco judicialmente por não ter pagado a situação aí do Hugo Moura. O Vasco teria que pagar mais de 10 milhões na contratação desse jogador. A 777 Partners não honrou com seus compromissos e o Vasco ficou com essa dívida gigantesca, assim como a dívida que terá que pagar junto ao Internacional pelo atacante David de mais de 17 milhões de reais somados. Hugo Moura e David, o Vasco terá que pagar 27 milhões de reais pela 777 Partners ter contratado esses dois jogadores, né? Complicado, não sei de onde o Vasco vai tirar esse dinheiro, mas vamos aguardar aí, ver se o Pedrinho seja inteligente e consiga aí novos investidores aí pro Vasco, né? Porque investidor na SAF tá bem complicado, como a gente explicou. Deixe nos comentários se você aproveitaria algum desses jogadores aí que estão no Vasco, que deverão sair no final dessa temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.